dele do Instagram, postou uma foto dele com o Edmundo, né? E aí o torcedor do Palmeiras foi à loucura. Ainda no momento, depois de perder um clássico para o Corinthians, né? O torcedor do Palmeiras que anda chateado com o Lucas Lima. Ó, separamos até alguns tweets, invadiram o Instagram do Valdívia, os torcedores do Palmeiras. Quer ver? Vamos colocar alguns tweets aí, mas é uma centena, não dá uma quantidade absurda. A gente separou alguns aí, para vocês verem o carinho e o amor que o torcedor do Palmeiras, na sua grande maioria, tem com o Valdívia. Olha lá. Hashtag volta Valdívia, chega de Lucas... Ó, pô, tá valendo, os caras já tiraram. Calma. Olá, Mago, tudo bem? Quero te falar uma coisa, volta logo, Palmeiras, logo precisamos urgente de você. Em clássicos e decisões você não pipoca. Olha lá. A senhora, como conselheira, o cara tá mandando pra Leila, tem a obrigação de falar para o Matos, parar de fazer isso aí. O quê? Né? Aí também detona o Flamengo lá, usa esses termos aí, fala, pô, paga 23 Carlos Eduardo pra contratar o Bruno Henrique, tem coisa errada aí, não é possível. Tem mais. Os torcedores do Palmeiras ensandecidos pedindo a volta do Valdívia. Olha lá. Ali Bom dia, Fox. Bora agitar. Hashtag volta Valdívia para o Verdão. Precisamos de você, Mago. Você viu aquele outro, o anterior? O cara fala o seguinte... Peraí, ó. Um time como o do Palmeiras, ficar o jogo todo dando chuveirinho nesse time horrível deles. Melhor, tira o palavrão, né, produção? Tira isso aí, ó. Chega dos tweets. A produção é pra olhar antes. E aí, é pra olhar antes, não é pra colocar no ar. Ué, o Sormani não pediu que é tudo ali na transparência? Bom, e aí ele, aquilo que eu falei, ele postou no stories dele lá a foto dele com o Edmundo, todo o Palmeiras foi loucura, e tá uma campanha surreal no Twitter, nas mídias sociais, pedindo a volta do Valdívia. Inclusive, nós temos uma enquete aqui no Twitter, que é qual meia você, torcedor do Palmeiras, prefere hoje? Hashtag FSR Valdívia, hashtag FSR Lucas Lima. E... O quê? Se bobear, vai dar 100-0. É, vai dar 100-0. É o Lucas Lima... Só se o torcedor do Corinthians, o do Santos, o do São Paulo, do Flamengo, sacanearem e votar no Lucas Lima. Mas se depender do torcedor do Palmeiras, o Lucas Lima vai ter depois de uma derrota no Clássico, mas acima nem de tudo. É. E depois o que não jogou o Lucas Lima no Clássico... Mas vocês são favoráveis à volta do Valdívia? Eu sou. Eu sempre fui crítico do Valdívia. Sempre. Acho que ele não joga tudo isso que a torcida entende que ele joga. Contrário, a volta. Então, mas eu acho que para esse Palmeiras agora, o Palmeiras está precisando disso aí. Eu acho que o Palmeiras está precisando disso aí. Às vezes a questão às vezes não é só técnica, né? A questão é mais o mental do jogo do Valdívia é muito alto. Embora o Felipe Melo tenha um mental forte também, mas às vezes ele perde equilíbrio. O Valdívia não, o Valdívia é malandro. Ele é malandro. Ele sabe fazer malandragem de modo a não se prejudicar. Vê o que aconteceu com o Davidson. Foi expulso. Felipe Melo, vira e mete, é expulso, então joga pendurado uma partida com cartão amarelo. Quem mais que tem de malandro no time do Palmeiras? Dudu. O Dudu se enerva um pouco, mas melhorou. Não, mas o Dudu melhorou bem, ele não toma mais cartões. Não, ele tomava mas eu não sei, eu acho que o Valdívia cairia muito bem pro Palmeiras. Sabe o que eu acho que falta pro Palmeiras? Desculpa, mano. Falta um ídolo. Falta um jogador o Palmeiras é muito bossa nova, assim, sabe? Então todo mundo aqui é aquela coisa que todos nós somos bons aqui. Falta atitude. Falta o... Não, porque tem uma expressão de bem antigamente que tinha o time bossa nova e o time... Tem aquela música, amor é bossa nova, sexo é rock and roll. Pronto, vai, aquela música da Rita Lee. Então é mais ou menos isso, é mais ou menos nesse sentido que eu quero dizer. Eu acho o time muito prefere sem... o quê? O amor ou o sexo? Rock and roll. Mas eu gosto muito de bossa nova também. Eu acho que falta um pouco de atitude, isso que o professor está falando. Um jogador no time que seja o cara que a torcida realmente gosta, né? e idolatra. Vai vender camisa, pronto. Vai vender camisa. Mas aí já não é só isso. Não, vender camisa... Mas eu não sei se o Felipe Melo é esse cara, não. Na hora de comprar uma camisa, tá no varal. Dudu, Felipe Melo. Tá tudo mais ou menos igual. Aí você vê a do Valdívia, o cara eu quero do Valdívia. É aquele cara que você falou do ídolo, eu concordo com você. Quando o sistema de som dá a escalação do time no estádio, Cai o estádio. que é a torcida, é a hora que a torcida... Mas, ô Flavinho, recentemente, eu acho que falta um pouco no até Palmeiras. concordando com o seu argumento, recentemente, quando perguntamos aqui no programa, foi uma enquete
Eu praticamente na mesa acho que fui voto vencido quando fizeram um comparativo Dudu e Valdívia, quem era mais ídolo. Eu falei, pra torcida do Palmeiras, falei, o Valdívia é muito mais ídolo do que o Dudu. Sem te interromper, mano, só que o Dudu ganhou mais títulos. Mas isso foi antes do Brasileiro. A torcida votou no Dudu naquele dia. Então, não, a torcida votou no Valdívia. Votou no Valdívia. Não foi disparado que nem tá indo agora. Vocês fizeram um comparativo com o Dudu, é claro que atrelando títulos, o Dudu é um cara mais vitorioso antes do Brasileiro, né, que a gente fez antes do título, antes da reta final boa do Dudu. Mesmo assim, eu faço Facincani, porque querendo ou não, cara, a torcida do Palmeiras, ela gosta do Dudu, mas ela não tem pelo Dudu, e eu não tô falando hoje, porque a gente vai conseguir dimensionar isso daí daqui a 10 anos, por exemplo. O Valdívia passou pelo Palmeiras aí, o auge dele foi em 2008, praticamente 11 anos. 2 títulos. E a torcida do Palmeiras não esquece o Valdívia. O Dudu, quando ele sair do Palmeiras, o pessoal em 5 anos não vai mais falar do Dudu como se fosse o pessoal falar hoje. Vocês lembram quando então, o Palmeiras jogou contra o Colo-Colo? Só para fechar com relação ao Valdívia, Pascoal, o que a torcida do Palmeiras quer, por exemplo, porque na posição ali que joga o Lucas Lima, você pode colocar o Scarpa, você pode colocar o Rafael Veiga, você pode colocar o Moisés, você pode colocar o Zé Rafael centralizado. Porém, nenhum deles tem atitude, tem personalidade, tem o carisma, tudo isso que o Valdívia tem. E querendo ou não, a torcida do Palmeiras hoje ela aclama, e aí eu concordo com o Flavinho, concordo com o Facincani, por ter uma referência nesse time do Palmeiras. Por mais que o Felipe Melo tenha esse espírito guerreiro, por mais que o Dudu também seja aquele cara que chama a responsabilidade, mas nenhum deles se aproxima ao Valdívia. Guardadas as proporções, Benja, o Valdívia tá para a torcida do Palmeiras, o que o Romarinho tá para a torcida do Corinthians. É que o Romarinho ele marcou aquele gol contra o Boca, foi mais emblemático, mas o Valdívia tem o Romarinho é muito pouco tempo no Corinthians. Eu tô igual. A torcida do Corinthians idolatra o Romarinho. Idolatra. É mais pela... Por aquele episódio... Não é, Sormani. É o gol que ele marcou, não é só pela Valdívia. Não é. O Valdívia ganhou. Mas assim é adorar o Dinei. Mas olha, lá pro Palmeiras também. Eu, assim como o Sormani, também mudei de opinião. Eu hoje traria o Valdívia. E digo até mais. Eu queria ver o Valdívia também jogar num timaço que nem esse do Palmeiras. E numa estrutura. Né? E outra coisa, quando o Valdívia jogou aquelas vezes do Palmeiras, não era esse Palmeiras. O time de 2012 também, né? Não era esse Palmeiras. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa do Brasil e rebaixado. E o futebol brasileiro também tinha uma outra mentalidade que não tem hoje. Hoje tem o chamado rodízio. Hoje o Valdívia não precisa jogar quarta e não precisa jogar domingo. Até porque ninguém joga mais quarta e domingo. Só o Dudu. Né? Hoje você tem o chamado rodízio. Então, por exemplo, teria Palmeiras e Corinthians no domingo, joga o Valdívia. Porque é o clássico, é o jogo. E aí vai jogar, no meio de semana tem Palmeiras e sei lá quem, Palmeiras e São Bento. Não joga. E hoje ele teria tempo para se recuperar. Sim. E eu vou te falar um negócio, o Lucas Lima, quando eu vi o Lucas Lima no Santos aquele ano lá, eu fiquei entusiasmado. Falei, rapaz, mas esse Lucas Lima joga a bola. Em 2015. Mas joga a bola. Mas eu não sei o que acontece. Tava no Santos, falava que precisa mudar os ares. Mudou os ares, mudou a conta bancária, mudou tudo. Tá no Palmeiras, paga em dia, estrutura, timaço, e não joga. O problema do Lucas Pelo menos você traz o Valdívia, além do que, ainda faz uma sombra, porque o Lucas Lima fala, preciso me coçar. O Lucas Lima sabe jogar futebol. É inegável que ele sabe jogar futebol. É inegável que ele tem talento para jogar futebol. Mas ele tem uma coisa que é dele e ele precisa dar uma solução. Talvez auxiliado pelos competentes assistentes do técnico Luiz Felipe Scolari. Ele se entrega para a marcação. Se um jogador fizer uma sombra em cima dele, decisão da Copa do Brasil, o Matheus Salles fez ali, marcou, o Matheus Salles colocou o rapaz embaixo do braço, por isso é aquele gesto que eu fiz lá, colocou embaixo do braço, botou no bolso, botou aqui no bolso, embolsou. Mas você traria o Valdívia de volta? Eu traria, não. Eu sempre disse isso. Agora, eu não mudaria. Vocês mudaram. Eu mudei. Eu trago ontem. Eu mudei. Eu trago ontem. Eu trago ontem o Valdívia. Sabe o que é? O Valdívia é um jogador malandro. Mas seria o seu titular? Mas seria o camisa 10 do Palmeiras? Você sabe que no Corinthians, a diferença do Corinthians pro Palmeiras, nesse domingo, o Wagner, jogador malandro. O Jadson, jogador malandro. Vai pegando o jogador do Corinthians. Você traria o camisa... Jogador malandro. O Jadson fez uma partida sensacional. Seria o seu camisa 10 do Palmeiras? Quem? O Valdívia? Agora! O seu também?
Ontem. Agora! Aliás, você quer um Olha, detalhe? Olha, esse programa é tão louco que quando surge o papo do Valdívia no Palmeiras, pasmem, senhores, Mas é que é o seguinte... a mesa foi unânime. É que existem alguns... Fala uma coisa. Mas é que Palmas para não nós, é- e não milagre, Depois milagre. do É o dia de aniversário, é aniversário. E não é uma Milagre. ideia saudosista, porque o Valdívia, há 4 meses praticamente, Você tá parecendo uma melancia. jogou bem. É a sua roupa, inclusive. Não vem falar não que amanhã você tá com ela. Há 4 meses, Os o carocinhos. Valdívia eliminou o Corinthians e jogando bem os 2 jogos, em alto nível. E esse ano, a gente aqui transmitiu nos canais Fox Sports, agora, semana passada, o torneio Fox Chile, que é a pré-temporada, o início do Campeonato Chileno. O Colo-Colo fez uma campanha horrorosa. Isso é um fato, né? O time é ruim. Só que o jogo que eu transmiti foi Colo-Colo e Everton, lá de Vinha Del Mar. Primeiro tempo... Não é o Everton da Inglaterra. Não. Tem a mesma ligação, homenagem e tal, mas é de Vinha Del Mar. Primeiro tempo de Everton e Colo-Colo. Foi 2-0 pro Colo-Colo com o Valdívia em campo. Aí o treinador sacou o Valdívia no intervalo para poupá-lo. Terminou 3-2 Everton. Parece que assim, o time desligou completamente, ele não tinha jogou bem lucidez. Mas contra o Palmeiras. Ele dá, A última mesmo não vez que ele tendo jogou mais contra a o Palmeiras, movimentação o Filipão de outrora, falou isso. Ele tá um capetinha ele jogou bem e nos tá dois jogos. fininho. ele dá né? uma movimentação, ele tem uma dinâmica de jogo, de receber a bola e já clarear, que é dele. E eu acho isso de um cara que é acima da média. Ele só não foi mais do que ele poderia, muito pelas lesões, muito pelo lado físico, muito porque o Valdívia também poderia ter tido um pouquinho mais de conduta em alguns momentos na carreira, mas agora talento natural, ele tem a beça. E talvez num time estruturado como esse do Palmeiras, de um time que possa correr por ele, dar o suporte a ele no meio campo, só dando tapa pra lá e pra cá, esse cara voa.